estão comigo. Sempre toca. Eu não sei, me esqueço sempre de tirar o som, às vezes nas situações, mas... Então, invoca o conceito de comunidade. Quando se invoca o conceito de comunidade, você está dando margem à expansão do alcance desse signo até a dimensão coletiva, em que o que aparece mesmo aí não é simplesmente uma comunicação como troca de mensagens, como troca de palavras, como ação de influência de um sobre o outro, mas aparece aí a dimensão mais radical da comunicação, que é a vinculação. Não é uma relação, mas é a vinculação. A vinculação aparece aí como a radicalidade da diferença e da aproximação entre os seres humanos. Aí está, para mim, o nível mais radical, mais fundamental, mais básico da comunicação. É o que nos vincula. Então, e eu acho que a palavra exata e certa para isso é vinculação, que esse vi de vinculação quer dizer força, né? Vis, força. É o laço coesivo. Eu acho, portanto, que essa teoria semiótica de Peirce, que é brilhante e que pode ficar apenas burocrática, se você pega e se aplica metodologicamente para análise de determinadas coisas de obra de arte, pode ficar uma coisa muito burocrática e não sair disso. Não sair disso. Eu dou um exemplo da burocracia disso, porque é um conceito brilhante que eu acho que era, bom, eu, inclusive, era muito amigo meu, que é o Décio Pignatari. Realmente um criador, um conceito muito interessante, mas a aplicação que o Décio fazia no livro dele, ele divulgou muito Peirce, era muito burocrática. Né? Isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não, o Peirce se abre aqui. E eu acho que há para vinculação. Aí sim, a ideia de vinculação é uma ideia que você pode chamar vários tipos de saber antropológico, saber técnico, para mostrar como é que se dá o cimento da relação humana, que é a coesão. Isso é muito importante. E daí, a vinculação aparece como a estratégia sensível que institui a essência do processo comunicativo. É isso que Johnny Dewey, grande jogador, chamava de interação comunal. Então, a essência do processo comunicativo está aí nessa matéria sensível, olha só, que não vem de dentro, não é apenas de fora também, né? Mas é uma relação orgânica, uma relação visceral entre o dentro e o fora. Na verdade, é alguma coisa que abole a distinção entre o que é de dentro e o que é de fora. Né? Nós não sabemos exatamente o que é de dentro. O fato é que esse sensível é alguma coisa que manejamos, que está aí. E talvez seja essa, quando eu disse, olha, a arte, talvez seja alguma coisa de que, como palavra, que se deva desembaraçar, que ela tem um prestígio tanto, é tão grande, alguma coisa que nos esmaga e não sabemos, às vezes, mais do que ela é, que ela já está na paisagem. Mas não é que a arte acabe ou vai acabar de desaparecer, eu estava falando da palavra, porque o sensível é forte. O sensível é isso aí que nós lidamos. Portanto, não é uma matéria interiorizada, não é uma matéria de buscar no fundo do sujeito, não. Ela está aí na superfície das relações. Ora, então, se nós reinterpretamos a argumentação de Peirce, tem uma perspectiva genealógica da constituição do grupo social organizado, nós podemos inferir o seguinte, que a vinculação do entrecruzamento econômico, político, cultural, afetivo, que constitui os sócios, é disso aí que vem a condição de possibilidade do sujeito. Quer dizer, a condição de possibilidade do indivíduo. A condição de possibilidade do sujeito não vem só do material de dentro, interno, psicológico. Ele vem dentro de cruzamento, que ao mesmo tempo que é econômico, que é político, que é artístico, que é cultural, que é afetivo. É isso que eu estou chamando sensível. É desse entrelaçamento
que surgem as instituições. É desse entrelaçamento que surge a nação, que surge a família, que surgem as associações diversas. Esse entrelaçamento é capaz de funcionar como um pano de fundo e como operador da identidade humana. Então, falar da identidade humana como alguma coisa que se resolve ao nível da psicologia, do psicológico, a identidade pessoal, ou coletivamente como uma coisa da antropologia, e separar essas coisas, eu disse, olha, não é possível, porque essa noção do sensível, nós vamos ver o seguinte, ela é dada hoje na cotidianidade pela comunicação, pelos artistas da comunicação, pelos artífices da comunicação, pelos práticos da comunicação, ou pelos teóricos. Então, o que é que são vinculantes? O que é que nos vincula? São os discursos, são as ficções, são os mitos fundacionais da comunidade histórica, que presidem as identificações que você tem com o Estado-nação, com os valores, com comunidade, família, trabalho. E, é isso que eu quero chegar, com a atmosfera emocional coletiva. Essa atmosfera emocional coletiva, chamamos de ethos, E-T-H-O-S, essa atmosfera que nos funda. Então, portanto, o ethos é a exterioridade da vinculação. Nós vivemos numa atmosfera coletiva que nos constitui a cada passo sem que nós nos demos conta dela. Se somos de um grupo partidário e nos exaltamos com a coesão desse grupo, isso se externa no ethos de uma reunião. Não precisa ir muito longe, ali o dia de 17 de abril, que foi o dia da infâmia pública da Câmara de Deputados, o ethos da Câmara de Deputados, independente de se a presidente vai cair ou não vai cair, o ethos da Câmara de Deputados, eu não conheci uma pessoa até agora favorável, não, que não tenha uma palavra que diga assim, degradante. Uma degradação impressionante. Degradação, não tem outra palavra para dizer. Mas o ethos era aquele. Talvez individualmente as pessoas até mais rebarbativas não se expressassem daquela maneira. Mas ali foi desabrido. Então, a vinculação é diferente de se relacionar. É aí que eu estou querendo chegar. Na relação, nós ainda temos uma dimensão psicológica clara. Eu tenho tal e tal identidade, tenho e tal personalidade, você tem tal e tal identidade, personalidade, e nós como que constituímos pactos psicológicos. Eu me comporto dessa forma, você se comporta daquela outra maneira. Se você não se comporta daquela maneira, eu posso brigar, posso ficar violento, eu posso... Mas a relação pressupõe duas identidades separadas e constituídas, que têm pactos implícitos que são dados ali. Né? Eu acho que hoje em dia um campo que cada vez vejo nesses domínios da relação que não é tão institucionalizado é a astrologia. É horrível, você diz o seu signo, a pessoa já te encaixa. Não, você é horrível. Cada vez mais eu evito assim, ver, porque parece que já tem uma conotação, você é assim. Eu tenho um amigo conhecido de um grupo de esporte que eu faço há anos. Ele é um dos bons astrofísicos aqui do Rio de Janeiro, do observatório, é aquele mineiro calado. E isso foi no ano passado. Ele conhece uma moça, um solteirão, que simples, boa gente, saíram, foram ao cinema, não sei o quê. Eu mesmo, o que você faz exatamente? Ele aí tentou explicar a ela que é alta física. É tão complicado o que ele faz, que ele melhor descreveu, ele disse assim, olha, é vento estelar. Eu disse, mas a estrela tem vento? Não, mas sabe o que é poeira?
de estrela, porque não dá, porque é uma matemática tão alta que explicar aquilo fica complicado, é melhor pegar umas metáforas dela. Ah, mas então você sabe os planetas, tá? Tudo é planeta, tudo tão... E disse, nossa, você tem tudo para dar um bom astrólogo. Tá com material na mão. É isso. Ele ficou, olhou e disse, meu Deus, estou condenado. Porque é complicado, mas nesse nível de coisa que ele estuda, que é tão abstrato, tão distante, é uma coisa realmente difícil, né? Explicar para ele é muito complicado. Explicar o que ele faz. Eu mesmo rio muito. Né? O pessoal do grupo da esporte que faz tenta fazer piadas, estrelas, não sei o que, ele ri, carrega lá, carrega ali, porque não dá. Só precisa de passar a vida inteira estudando realmente vento estelar e tentar explicar isso fora da matemática é muito complicado. Muito complicado. Claro que isso implica, tem coisa empírica, de ir para o observatório tal, lá no Chile, longe, ficar observando, mas a maior parte do tempo é matemática. Então, vincular, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais do que um simples processo interativo. É muito mais do que isso. Por quê? Porque a vinculação pressupõe uma inserção social, mas também uma inserção existencial do indivíduo, desde a dimensão imaginária, então desde imagens latentes, desde imagens manifestas, até as deliberações frente às orientações práticas de conduta, quer dizer, os valores que se tem, de bem, de mal, de belo, de feio. Então, a vinculação, portanto, ela não é psicológica. A vinculação é propriamente simbólica. É simbólica. O que eu quero dizer com simbólica? No sentido de uma exigência radical de você dividir ou compartilhar a existência com o outro. Quer dizer, você pode fazer uma recusa de compartilhar a existência com o outro e se isolar psicologicamente. Conheço várias histórias dessas, ilusões do eremita, ser solitário. Morei em Paris a primeira vez, eu me lembro uma notícia que deu Le Monde, que eu tinha esse recorte, joguei fora. Sujeito que vivia nos arredores de Paris, um solitário, um eremita, essa coisa, que construiu uma casa de madeira grande para ele, 2, 3 andares, e construiu um sistema que puxava, abria uma comporta. Ele botou toneladas de areia no terceiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, quando de baixo, puxou e se suicidou assim. Caíram umas 3 toneladas de areia em cima dele. Quando foi encontrado e abriram, ele tinha um bilhete na mão, em que dizia assim, não tenho nada a dizer a ninguém. Além de se matar, não tinha nada a dizer a ninguém. Mas tinha a dizer tudo, na verdade, que isso deu no Le Monde. Quem era pobre, coitado, não sei realmente, vai ver, era mas alguém que sabia pelo menos construir casa, né? Porque puxar essa rodana e se matar dessa forma. Quer dizer, a ilusão de que estava isolado. Você pode ter essa ilusão, se isolar, se desvincular, mas a psicologia lhe dá essa dimensão, na verdade. Mas quando você está dentro de uma dimensão propriamente simbólica, não. Há uma exigência radical de você compartilhar a existência e compartilhar a existência com o outro. Portanto, você está dentro de uma lógica profunda de deveres para com os sócios. De deveres para com os sócios. Você está além de qualquer racionalismo instrumental. Você está além de qualquer funcionalidade societária. Disso a sociologia não dá conta, deveres não dá conta. Ainda anteontem eu vi uma entrevista do Cristóvão Buarque. Eu gostei do que ele dizia. Ele estava falando dessa profusão não gostei de parte do que ele dizia, falando dessa profusão de direitos em que você vive. Eu tenho direito a isso, direito a aquilo. E diz, mas se fala pouco de deveres. Realmente
não há uma lógica de deveres, isso não faz sentido, tem uma lógica de direitos. Nós temos direito a um bocado de coisa, direito à fala, à comunicação. Os deveres são sinal de que tem uma certa deficiência simbólica aí. Né? Mais direito, quando se tem direitos, tem que ser deveres também. Então, em termos puramente lógicos, a comunidade, isso é a ideia de Kant para a comunidade. Kant diz, olha, uma comunidade é a causalidade de uma substância na determinação das outras, em plena reciprocidade. Então, repito, a comunidade é a causalidade de uma substância na determinação das outras em plena reciprocidade. Quer dizer, o comum é recíproco e mutuamente determinante. Ora, em termos de habitação humana num território, essa noção se aplica à possibilidade que tem o indivíduo de se pôr à disposição para alguma coisa em comum. Qualquer coisa em comum. Concretamente, digamos, se diz, para o valor, um valor comum, para o intercâmbio, a troca de uma relação geral com os demais. É a mesma ideia. Então, no mesmo caso que a comunicação linguística, a comunidade é uma ideia originária de diferenciação e aproximação. E essa é a questão que está subsumida no conceito de coleção coletiva. Quer dizer, no fundo da ideia de comunicação coletiva, você tem a ideia dessa aproximação ou diferenciação radical que é dada pela comunidade, e é aí que está a vinculação, aí que está a quasimente. Eu quero dizer, isto é maior do que as ilusões que você tem sobre você mesmo como sujeito autônomo, como sujeito pensante autônomo, como dono de uma profundidade, que Deus possivelmente saberia o que está lá dentro de você, preocupado com sua mínima existência, com a verdade que jaz no fundo da sua alma. Eu quero dizer, essa quasimente sabe mais de você do que isso, que você mesmo sabe de você, algum psicanalista venha saber. Então, a palavra latina communitas se refere a essa ideia de tarefa em comum. É isso que quer dizer comunidade. E isso implica o coletivo. O coletivo oposto ao particular. Então, o ser em comum da comunidade é você compartilhar uma realização. Não é a comunidade de uma substância. É compartilhar uma realização. Então, é o seguinte, vocês moramos juntos, todo mundo agregado, todo mundo perto, todo mundo parente, todo mundo pode até ser o sobrenome, um clã. Não significa que seja uma comunidade. É só uma agregação. É agregação humana, demográfica, territorial. A comunidade é o sentido de compartilhar uma realização. Isso significa projeto. Então, em outras palavras, comunidade não é o simples estar junto a um território, como numa aldeia, como no bairro, como num gueto, mas é uma repartição, é uma partilha relativa a uma tarefa. E tarefa se diz em latim munus. Munus, M-U-N-U-S. O munus em latim significa tarefa. Então, o comunus significa uma tarefa comum. E isso está implícito nessa obrigação originária, isso que estava falando o Buarque anteontem. Essa obrigação originária que é um dever. Essa obrigação originária, o latim diz onus. Então, munus, onus, comunes. Mas você tem com relação aqui com relação ao outro. Você tem necessariamente com relação ao outro. Então, os indivíduos se diferenciam, se identificam dentro da dinâmica de reconhecimento e de acatamento dessa dívida simbólica que você tem desde que você nasce. Ora, você não precisa necessariamente de interiorizar e de acreditar em valores para que isso funcione. Você precisa ter esse sentido de essa realização, essa partilha de realização que a comunidade lhe dá. É isso que Hegel vai chamar de regra, diferentemente de lei. A regra é você saber que é comum, que está dentro de um comum,
você conhecer essa regra e respeitar a regra. Respeitar porque você tem direito e tem dever. Quando você não respeita e não conhece essa regra, você está apenas sob a lei, que é uma forma vazia, você é potencialmente um sujeito violento. Um sujeito de violência. A regra, a violência que se desencadeia, eu podia falar da América Latina, falar concretamente do Brasil, mesmo, que se desencadeia na metrópole brasileira, nas grandes metrópoles, sempre houve violência, sempre houve criminalidade, sempre houve. Mas na dimensão que está atualmente, e que aumenta na medida em que a população se expande, eu diria que é uma falência da regra. É uma falência dessa regra, portanto, uma falência de comunidade nesse sentido. Quanto mais comunidades ditas nós temos, menos comunidade, na verdade, se dá, porque essa agregação territorial que chamam comunidade não é o comum, de que estou falando. Então não se trata, por outro lado, de tentar incutir valores apenas por meio da educação. Essa é a ideia. Então, se educa e se incute valores. Não, isso não vai adiantar de nada, na verdade. Pode dar trabalho, porque não se trata de incutir valores de bem, se trata de restaurar essas estruturas de quase-mente que se chama educação, junto com família, junto com emprego, junto com alimentação. Em termos antropológicos, sociológicos, é isso. Diga, coisa. Ele diz, eu não vi. Ele diz no final, ele fala assim, eu quero ficar, por mais ou menos um tempo fora de Cuba. E ele fala assim, eu não estou dando conta. Ele fez minha conta porque assim, ficou aberto. Porque ele entrou lá com tudo que já tinha mais ou menos fechado na cabeça dele. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui não deu certo, não sei o quê, papapá, uma série de preconceitos. Quando ele chega lá, que ele começa a escutar que o cubano sobre a Cuba, ele tira o chão, entendeu? Porque ele não entendeu isso. Ele entendeu que tem regra ali. Tem regra. Essa, cheio de preconceito, achando que tudo era lei. Não é. Era regra. Porque vocês prestem atenção, talvez essa distinção que é a distinção hegeliana entre regra e lei, talvez ela fique muito clara se lerem um livro, um romance, com essa perspectiva que é o processo de Kafka. O processo. Quer dizer, o cara está em casa e um dia ele recebe aquela comunicação, ele é acusado de um crime que ele não sabe qual é. E você sabe que no final ele é executado. E o romance é exatamente em busca de elucidar esse processo de uma absolvição, mas que ele não consegue exatamente saber qual é. Não sei se é absurdo, kafkiano, e acho que não é absurdo nada. Não é absurdo, porque a lei é uma forma vazia. Diferentemente da regra. A regra é preenchida. Por isso que o grande graça dos jogos que você partilha é você tentar trucar. Diga, quem gosta de jogar baralho, o grande truque é passar a perna no outro, mesmo entre amigos, não precisa ser com dinheiro. Passar a perna porque violar a regra é, no fundo, botar o pé na morte um pouquinho. Porque se fosse em filme de cowboy, aquela carta que você troca aí, o outro queria ver quem era o mais rápido no gatilho, né? Puxar o gatilho para matar. Essa noção o cowboy tem, o filme de cowboy tem. Porque, no entanto, a lei é uma forma vazia, porque você não tem de conhecer ela para sofrer a coerção dela. Você não pode dizer que não conhece a lei que lhe diz que você não pode atropelar uma pessoa na rua. Precisa. Ou pode matar alguém, ou pode roubar, ou pode fazer isso. E o Código Penal está cheio dessas leis que a gente não conhece todas, não. Conhece a maior parte delas. Mas o fato de não conhecer não quer dizer que você não vai ser punido. Ou não quer dizer que ela não tenha poder para você. Portanto, é uma forma vazia. Você entra nela ainda que não conheça. Você entra nela ainda que não saiba. Enquanto que a regra não. A regra você sabe por quê? Porque a regra vem de pai e mãe. A regra é dada por pai e mãe. É dada por amigos. É dada por vizinhos.
é dado pelo grupo social perto que você tem, é dado pelos parentes. E é alguma coisa que você intui. É alguma coisa que você intui. Tem uma intuição. Que você pode aí ver ou não. Eu vi ontem, fazer um parênteses aqui, um filme. Não é um bom filme. Mas vi no Netflix, chama-se Confirmação. Às vezes vocês viram. Aquele juiz da Corte Suprema, que era negro, Clarence Thomas, que é acusado quando vai ser confirmado no governo Bush, era um conservador, por sinal, de assédio sexual por uma que trabalhou com ele, uma mulher que trabalhou, não sei o quê, e que já não via ele há 10 anos. Eu não sei se o filme é simplesmente ruim, né? Mas não me convenceu a coisa dela. Não me convenceu em nenhum instante do filme, em nenhum instante ela deixa claro isso. Ele nunca tocou nela. Ele nunca convidou para ir para lugar nenhum, para casa dele, nem para cinema, para nada. Ele nunca fez nenhuma proposta a ela. Mas ele tinha uma conversa sexualizada. Era uma conversa sexualizada. 10 anos depois, quando o cara é indicado para a Corte Suprema, eles indagam as pessoas conhecidas, se tinha alguma coisa contra ele, dizer, ele me assediou sexualmente. Quando você vê o filme, você não fica com simpatia com o personagem. Eu não tive nenhuma depois. Já era do Bush, já fica assim. Mas ela também não convence. Ela não convence. Então, eu fiquei pensando, eu também vou falar aqui, também não importa o julgamento se ela seria desequilibrada ou não, as pessoas disseram não, os amigos dela é uma pessoa equilibrada. E ele é uma pessoa honrada. Né? O que é que há aí? Qualquer, digamos, atitude pseudo-psicanalítica ou psicanalítica, ele dizia, olha, essa moça, na verdade, fantasias dela eram grandes. Porque depois que eles deixam de se ver, ela liga para ele 11 vezes, saber motivo profissional ao longo do tempo. Então é uma conversa normal. Mas como é que 10 anos depois levanta essa hipótese? É que eu acho, que particularmente entre os americanos que eu conheço, já fica, há um ethos, uma atmosfera, onde os assédios podem se dar de forma indireta. Mas esse indireto em si mesmo é sancionado de modo religioso, de modo... eu tenho certeza que isso não triunfaria aqui, mas não é por virtude do Brasil, não, porque aqui não teria realmente. Não posso dar 10 anos depois, mas lá quase funcionou. Ele foi escolhido. Eu não sei qual foi o destino dele, se depois ele renunciou, ou morreu, se ele ainda está vivo, não sei. Eu vou entrar no Google. Ainda é ministro, né? Mas eu gozado é que eu tinha tudo para ser favorável a ela. Mas eu fui vendo o filme e disse, o filme não é convincente do lado dela. E fiquei pensando nesse ethos que permite, é um ethos que permite, digamos, nessa quase mente americana, há uma coisa acusatória e vitória. Ou se me influenciou, principalmente um amigo americano que eu tenho de 40 anos, estava até aqui no Rio mês passado, que faz palestras sobre como os psicóticos podem lidar com suas próprias vidas sem internamento. É um trabalho importante que ele faz, de psiquiatria, e ele próprio confessa que ele é um psicótico que se cuida. E eu conheço um amigo meu, muitos anos, rico, pai deixou ele rico. Ele me contou um episódio, anos atrás, trabalhava numa agência de saúde americana, é um cara pacato, né? E ele vai, e tem uma moça com quem ele trabalha há muito tempo junto, e ela vai para o Havaí com o namorado, de férias. E ele então vira-se para ela, nós despedimos, e diz assim, vá, divirta-se muito, mas não volte grávida.
veja só, é uma brincadeira um pouco de mau gosto, pode ser, é de mau gosto. Mas ele está falando com ela e o namorado, que iam junto para Havaí. Ela foi para Havaí e voltou, quando voltou, acusou ele de assédio sexual por essa frase. Trabalho. Eu já conheci a história de anos antes, que ele falou de um trabalho. Não chegou aí à justiça, mas no âmbito do trabalho, deu muito trabalho a ele essa história. Ele começou a ficar suspeito, porque que ele suporia que seria um namorado. Eu disse, mas ninguém é um pouco de mau gosto no meio da história. Mas ele foi acusado internamente no trabalho de assédio sexual, foi a conversa. E ontem, vendo esse juiz, a conversa desse juiz era pesada. Se é verdade que ela diz, eu acredito. Era pesada, era sempre fantasias que narrava para ela, dizia, né? Mas nada em um instante permite inferir que houve assédio direto, né? Eu pergunto o que é? É uma outra quase-mente. É uma outra quase-mente, externa. É um outro ethos, que tem um fundo religioso mais forte, mais moralista mais forte, apesar do americano ser. Você tem que fazer a distinção de em que tipo de comunidade exatamente você está para fazer isso. É uma coisa presente. Né? Aqui tem dessa escola, faculdade, tem um excelente professor, que está há quase 20 anos nos Estados Unidos, que é o Neiva. Quem conhece o Neiva? Eduardo Neiva, que é muito amigo meu. Está sempre aqui. O filho do Neiva, aliás, faz doutorado aqui, é professor na PUC. Eu me lembro que o Neiva está sempre aqui no Brasil. E foi professor aqui da UERJ. Excelente professor. Vários livros. E o Neiva ter me dito que no departamento dele, no North Dakota, distribuíram um regulamento onde que você evitasse no corredor de stare para alguma aluna stare, olhar um pouco fixamente, né? Stare, olhar fixo. Que esse olhar fixo podia dar problema com a acusação. E aí, olha só. Então, eu estou trazendo essa história que é dessa quase-mente. Que é outra, aí você diz, é outra mentalidade. Eu disse, não, que a mentalidade tem padrões mais conformados. Essa quase-mente é uma espécie de vinculação comunitária que tem regras próprias, não é lei própria, tem regras próprias. Então, a regra, na verdade, você conhece. E você invoca a lei, não adianta nada você expressar a regra, porque você já entrou como suspeito aí. Então, Peirce, o que é que ele vai fazer? Ele vai situar a mente comunitária no início do processo comunicacional linguístico. Está no início. Então, ele quer assinalar a radicalidade simbólica da vinculação. Portanto, o vínculo, ele se reveste da palavra, ele se reveste da forma signo, ele é necessário para fazer funcionar os códigos da comunicação humana, o símbolo, mas é o vínculo que faz aparecer o sentido. O sentido não está no dicionário, o sentido não está na semântica que estudamos, o sentido está no vínculo. E esse sentido é alguma coisa destacada do objeto. Esse sentido é destacado da configuração material. E isso que se destaca do objeto se converte em quê? Numa realidade intersubjetiva e social. Externo. Esse sentido é externo. Não é interior. Portanto, essa realidade intersubjetiva e social, ela se investe, por sua vez, das características do signo, portanto, ela vira linguagem, e ela se manifesta como um conjunto de instituições, como um conjunto de práticas interligadas por uma rede sutil de sentido, e você pode dar essa rede sutil de sentido nome de cultura, como Gertz faz.
uma rede sutil de sentido, chamar isso de cultura. Pode chamar de cultura. Mas o que eu quero aqui, nesse confronto, vocês vão ter um confronto aqui com a dimensão psicológica, eu quero dizer o seguinte, que por debaixo da comunicação humana, o que subjaz a comunicação humana é uma realidade muito mais complexa, uma realidade muito mais radical, que se apresenta nesses dispositivos técnicos que você chama como meio de comunicação, ou como mídia. É muito mais radical. A mídia são aparatos modernos, que associam tecnologia e mercado, que agilizam o processo interativo do discurso sociais, aparentemente aproxima, faz contatos, mobiliza, redes de amigos, mas, ao mesmo tempo, faz aflorar, e isso, independente de qualquer verificação psicológica, você não vai verificar, faz aflorar afetos, uma realidade afetual, que é da ordem do amor instantâneo, mas que é da ordem do ódio brutal. Nós estamos assistindo a isso. Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil e em outros espaços se dá da mesma maneira. É uma realidade brutal, de raiva, de ódio, que está aparecendo exatamente em cima desses contatos tão fáceis, desses contatos tão ágeis. Então, o que Peirce tem visto aqui é o signo na acepção que Kant entende como faculdade de designação. Kant chama isso Bezeichnungsvermögen. Bezeichnungsvermögen. Isso significa faculdade de designar. São formas linguísticas que possibilitam a compreensão entre os que falam e os que ouvem. Kant está nesse plano aqui. Então, esse interpretante afetivo, essa quase-mente, que Peirce menciona aí para indicar a fusão entre falante e intérprete, é função do vínculo. É função do vínculo. Ele é marca de uma estrutura originária da compreensão, não é de uma interatividade instrumental. Com a mídia, nós estamos numa interatividade instrumental. São instrumentos realmente facilitadores de interação. Facilitadores, desde o WhatsApp, desde o Facebook, são facilitadores e são fortemente mobilizadores. Fortemente mobilizadores. Mas a compreensão é uma estrutura originária, que, no meu entender, escapa a isso, é afetada por isso, mas escapa. Por isso, muitas vezes, depois de uma conversa cheia de êxito, você não sabe se uma informação foi transmitida por palavras, ou foi transmitida por expressões faciais, ou por alguma coisa que não se disse, alguma coisa que não foi dita. Quer dizer, o signo é imprescindível para a representação, mas ele é tanto da ordem do inteligível como do sensível. Quer dizer, a palavra, independentemente do que ela significa, ela tem uma forma que é puramente sensível. Isso significa que a palavra é consciência e é corpo. Ela é consciência e corpo. E quando uma palavra ela é consciência e corpo, ela está solicitando o sujeito na totalidade da vinculação social dele. Está solicitando o sujeito na radicalidade de uma comunhão concreta, para que o sentido possa emergir, para que o sentido possa aparecer. Então, o sentido só aparece nessa comunhão, na concretude de uma comunhão. Então, esse sentido só é dado pelo comum. O sentido é dado pelo comum. Ora, então, veja só, outro tipo de comum, que é ampliado até o nível da produção capitalista, aparece na esfera pública liberal burguesa, historicamente construída, sob o signo da universalidade abstrata das instituições. Quer dizer, o comum é hoje ampliado por informatização, por telecomunicações, por mídia. Ele aumenta a exterioridade técnica do homem e ele reduz a dimensão do simbólico e a dimensão da linguagem. É uma frase, uma afirmação, não é nova, é velha. É uma afirmação que o Baudrillard, que hoje as pessoas não estão lendo muito mais, iria subscrever. Mas explicou, no meu entender, pouco. Foi mais sofista
em cima disso. Essa anterioridade, essa prévia aqui do Peirce, torna isso mais clara. Quer dizer, você aumenta a exterioridade técnica e aumenta a facilidade de contato, aumenta a facilidade de comunicação instrumental, mas ao mesmo tempo você reduz o quê? O simbólico na linguagem. Você reduz essa vinculação. Claro que você coloca a exterioridade longe demais de você. Ora, então, o artifício, quer dizer, o instrumental, se converte numa espécie de nova natureza. É como se fosse uma nova natureza. É como se o artifício fosse agora um environment habitual, um environment doméstico do indivíduo. É aquela frase daquele, eu sempre esqueço o nome dele, que aparece no filme do Zuckerberg, sobre a rede social, o que foi antes dele, meu Deus, eu sempre esqueço, que fez aquela, hein? O da música? Como é? Só um momento. Alô? Oi, Raquel, tudo bem? Olha, eu estou no meio de uma aula agora. Você podia errar um pouco? Sim. Ah, sim. Pode ser. 020 82 12 87 68. Obrigado. Não, obrigado. Eu não podia deixar de dar porque é uma menina dessa palestra que eu dou e queria o meu CPF para me pagar. Eu disse, não, peraí, aí é demais, né? Com essa crise, há sérias possibilidades de, a partir de agosto, o salário de funcionário público federal atrasar, hein? Não é só aqui a Suerge, não. Quer dizer, não é um drama só estatal, não. Há séria possibilidade. De modo que é bom botarmos as barbas de molho e assim devagar, porque o negócio pode pegar. Então, então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que cada técnica nova, ela vai ampliando por extensão, ela vai ampliando por duplicação o espaço humano, e de algum modo ela aumenta aquele envoltório protetor, aquela espessura e aquele envoltório protetor em torno da corporidade, em torno do corpo. Hein? Sim, veja só, à medida que o tempo inteiro nós temos envoltórios, nós temos protetores. Esses envoltórios podem ser sociais, corporais. Você não pode fazer com inglês, você que esteve lá, Benjamin, me corrija se eu estou errado, mas que eu conheço da Inglaterra, pode falar com inglês batendo assim como eu gosto de fazer, né? Baiano gosta de fazer, né? Ou com turco, os envoltórios têm a distância, mas não, são outros envoltórios também. O de linguagem, por exemplo, é um envoltório de linguagem. Você vê o juiz, ele andou contando as histórias dele, aí a mulher tomou 10 anos depois com um assédio. Cada quase-mente codifica esse envoltório. Mas nós vamos também criando envoltórios técnicos, que são protetores. Se você lembrou a pessoa da música, né? Que foi aquele da música, era o que criou aquele, mas é esse mesmo, que ele diz no filme do Zuckerberg, antes nós morávamos no campo, depois mudamos para a cidade e agora estamos morando na internet. Eu achei essa frase assim, perfeita. Nós estamos morando na internet, é verdade. Mesmo que você não viva na internet, você já mora parcialmente nela. Né? Mora parcialmente. É por telefone, internet, WhatsApp, tudo isso cria um território. Então, nós aumentamos a espessura em torno do corpo, mas também nós estamos contribuindo para fazer que as formas protetoras possam ser mais importantes do que o protegido. As formas protetoras podem se tornar mais importantes do que o protegido. Você já não pode mais, digamos, não ter o telefone perto. É complicado não ter.
você se torna suspeito de desaparecimento. Não, onde é que está? Desesperada. Ontem mesmo, eu tenho empregada há 12 anos, há 13 anos. Ela ficou, hoje, ela vem segundas e sextas. Né? E ela contou isso aí, tudo bem? Ela tem 7 filhos. Enfim, dois deles com... É isso. Só que, João Muniz, eu acordei às 2h30 da manhã, porque o filho dela, que tem 16 anos, toca pandurim, ela do Dona Marta, toca tamborim. Ele disse, mãe, vem me soltar, que a polícia quer me levar. Ela aí desceu, no morro. Ele é pacífico e tudo, mas a polícia estava 2h30 da manhã, sentado na escadaria da igreja, e a polícia chegou e deu uns pontapés. Não eram marginais, mas uns outros que mal criados. Rapaz, que o policial deu um pontapé, não sei o quê. E ele estava, o celular fotografou. Aí pegaram e queriam levar. Porque ali tem famílias, são muitas famílias. Ela desceu às pressas a escadaria e resgatou. Ela logo enorme, tem 17 anos. E o polícia, o PPA, conhece, não, a família, não, isso aqui não. Tirou, mas se não fosse o celular, ela disse, ainda bem que tinha o celular. Levavam ele ia voltar, possivelmente, da delegacia. Ele depois tomou 2 tapas, que é a regra, né? É a regra. É a regra, não é a lei, mas é a regra. Então, se tornou isso, principalmente com os adolescentes, não pode ficar, mas também com os adultos, viu? Com os adultos. Cadê você? Cadê? Por que não atendeu? Por que não respondeu o WhatsApp? Onde você está? Tem quem resista, mas de um modo ou de outro ele acaba não resistindo, mas é isso. Então, essas formas são mais importantes. São mais importantes. Fica muito difícil você articular alguma coisa. Ela já é articulação. Ela já é a conexão. Então, o que quer dizer que o meio de hoje não é aquele mesmo meio sígnico de que falava o Peirce. O meio de hoje não se define como um simples dispositivo técnico, embora o suporte seja necessário, não é uma forma fechada em volta de uma gramática expressiva, não é, portanto, não é televisão, cine, jornal, mas é um conceito de quê? De desdobramento tecnológico da cidade humana. Ou seja, a cidade humana se desdobrou tecnologicamente. Quer dizer, o medium é uma espécie de prótese ontológica para o controle das relações sociais, para o controle das novas subjetividades, por tecnologias informacionais. Esse controle não precisa da moral clássica, porque a moral tradicional, a moral clássica, a moralidade moderna, é uma moralidade no modelo do panóptico Foucaultiano, a vigilância. Quer dizer, a mãe ou o pai se controla o filho com o olho, à vista, enquanto tem uma certa idade, é pequeno. Quando ele vai crescendo, você controla moralmente. Quer dizer, a moral como uma vigilância interiorizada. Vigilância para dentro. Né? A regra vem também para ajudar a controlar moralmente. A regra comunitária. Mas quando isso vai se esfacelando, quando as estruturas comunitárias vão se esfacelando, a quase-mente vai perdendo a dimensão, o controle passa a ser técnico, passa a ser tecnológico, mas não mais o controle do adolescente, da filha, o controle do próprio cidadão, que é controlado hoje, você sabe, por câmeras. A cidade inteira do Rio de Janeiro hoje é controlada por câmera. Mas, só que é um controle aqui que não nos dá segurança, não evita segurança, porque aquele controle que tem ali na Cidade Nova, eles veem tudo. Na cidade inteira. Só que o trânsito não deixa chegar lá, se você precisar de socorro. Eu me lembro do André Lemos, da Bahia, que veio aqui, eu gosto muito dele, do André. E o André foi lá, passou um dia vendo aquilo, ele magnífico, viu tudo, deixaram ver, do controle. A minha única objeção, eu disse, mas rapaz, se virem alguém assaltando, não sei como é que alguém vai chegar lá no Rio de Janeiro hoje? Você leva 2 horas, se for na Barra, são 3 horas. Para você passar por ali, você pode ver.
Agora, fazer alguma coisa em cima disso tem que ser numa cidade ou outra, não é o Rio de Janeiro, que você não consegue chegar lá, né? Salvador deve estar assim também, eu acho, do mesmo jeito, o Brasil. Então, esse controle hoje é por esse desdobramento tecnológico da cidade. Quer dizer, o controle não só das relações sociais, mas controle também da subjetividade. Então, o medium, o medium técnico, seja qual for, ele cria um espaço social. Ele cria o espaço social dele. E esse espaço é de outra ordem que a simples melhoria da vida familiar, da comunidade. Então, não há influência do mídia sobre a realidade como se pensava com a televisão. Ao contrário, a constituição de uma realidade pelo mídia. É o mídia quem constitui uma realidade própria. É esse o sentido da frase do homem aí, que não soubemos o nome, do fundador do Napster. Ele diz assim, nós estamos morando na internet. Que não é internet, ele deveria, nós estamos morando no medium. Nós estamos morando no medium hoje. Então, fica claro aqui no tempo que esse espaço social que vimos é uma verdadeira forma de vida. E essa forma de vida não está limitada à esfera dos meios técnicos. Ela já se cria por desdobramento dos meios técnicos. Então, o que se dá hoje, para usar uma palavra um pouco talvez pedante, não é uma objetivação do comum, é uma objetualização do comum. Uma objetualização do comum, o comum é objetualizado. E com a internet das coisas agora, isso se aprofunda, porque a internet já está entrando nos objetos. Os objetos começam a dialogar entre si, já dialogam um pouco. Se vocês prestarem atenção, um carro, de repente, que já tem várias experiências, um carro sem motorista, um automóvel sem motorista, é um aprofundamento dessa relação no nível objeto dialogando com outros objetos que não vemos direito na rua, com o sinal, é assustador. É assustador. Os robôs, a robótica aqui no Rio pode ser novidade. Eu estive em Recife há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, para uma palestra, e as pessoas, 2 ou 3 que depois vão tomar cerveja, estavam assistindo uma palestra, um deles é especialista em robô. 2 ou 3, são 2 irmãos, 2 geninhos, robô. Rapaz, ele é da Universidade Federal de Pernambuco, tem um especialista fabricando robô, ele passou não sei quantos anos na China, no Japão, e o que ele me falou de robôs, eu fiquei assustado. Já tem robôs bastante operativos, fabricados aqui, lá. Você imagina no Japão. Ainda é caro, né? Ainda é experiência de universidade, ainda é caro. Mas com essa internet das coisas, os objetos estão dialogando entre si, e é isso que eu estou chamando objetualização do comum. É todos nós reduzidos, eu não quero fazer nenhuma moralidade catastrófica disso, mas uma objetualização de nós todos reduzidos a relações objetuais, e esse mídium está emergindo hoje como uma espécie de duplo exteriorizado. Nós estamos lutando dentro de um ecossistema tecnológico, uma forma virtualizada de vida, que é isso que eu chamei de biosvirtual. Quer dizer, uma esfera existencial atravessada pela técnica, em conjunção com mercado e objeto. Então, a manifestação mais evidente disso é a dimensão mediática, é a mídia. Mas eu quero dizer, é maior do que isso. Por isso me agradam o tipo de estudo e de linha na área da comunicação que abandonou, ou que já dá como suposto essa questão da televisão, do rádio, não? E está indo na direção dessa objetualização na vida cotidiana, entrando na arte, no cotidiano, que é onde a comunicação hoje é mais, talvez, menos visível para estudos, mas mais efetiva em torno de controle da existência. Então, é preciso retomar esse controle aristotélico de bios como a esfera existencial da vida, uma esfera ético-social organizada na polis, distinta da zoé, que é a vida natural. A vida natural é uma coisa, o bios é outra. A vida animal é uma coisa, o bios é outra. Então,
Eu tratei disso num livro chamado Antropológica do Espelho. Não sei se vocês leram ou conhecem esse vídeo. Mas o que eu quero dizer, aqui, agora chegando realmente na questão do psicológico, da dimensão psicológica, é que não há nada mais intrigante em termos civilizatórios do que essa realidade de hoje, que só é possível porque a modelização ou as imagens já estão inscritas na própria cultura, já estão inscritas na própria mediação do sujeito consigo mesmo. Quer dizer, isso só é possível, ou isso só tem real influência ou império sobre nós, porque na própria relação cultural tradicional a imagem já estava dada com poder. E que imagem é essa? Eu diria que é a imagem de Deus. É a imagem de Deus. Essa é a imagem mais forte e mais poderosa. Não se trata mais de fé concreta. Eu não estou falando nem na Europa, no Ocidente, nem no nosso caso. O fundamentalismo árabe, que não tem nada a ver, prestem bem, com um Corão. Tanto o Corão é muito pouco citado nos discursos desses fundamentalistas árabes, como é dos fundamentalistas brasileiros. Esse é só uma Bíblia que é citada, não é outra. Não é outra. É uma Bíblia talvez mais violenta, e algumas partes da Bíblia mais violenta, que é citada aqui. Por exemplo, vocês nunca já viram algum desses pastores evangélicos citar, por exemplo, eu sou um leitor da Bíblia, o livro de Samuel, que é um dos livros bíblicos, né? O livro de Samuel, no Velho Testamento, é uma das coisas mais violentas de que vocês podem fazer ideia. O livro de Samuel é uma incitação ao Deus dos judaicos. Tem uma hora que ele diz que aconselha o Saul a ir na aldeia tal, que era inimigo da tribo tal, no judeu. Aí lá ele diz assim, olha, e aí matem os homens, as mulheres, os bois, as vacas, os meninos de peito, menino que ainda estão mamando, se matem todos. Sobre ninguém. E aí, adiante, se sobrar, esse mesmo Deus que vai ajudar a matar, vai desencadear uma tempestade. Eu nunca vi maldade maior de hemorroidas. Tá lá, eu não estou citando ao pé da letra, porque não tenho cabeça, mas pega leiam um livro de Samuel, no Velho Testamento. É uma violência extraordinária. Então não me espanta que a mesma violência de Alá, de Maomé, se desencadeie das formas mais brutais quando você contesta, você renega isso. Quer dizer, essa imagem de violência está na cultura do monoteísmo. Eu e minha mulher, eu e a Raquel, assistimos em Istambul uma cena que é num grande museu bonito da grande mesquita lá de Istambul, visita, não é a Sófia, não, é outra. É a outra, onde tinha o sultão, onde já tinha o harém, você visita o sultão. É o Palácio do Sultão. Tem um museu que tenha um dente de Maomé, né? Que ele perdeu em batalha, com a espadada, ele perdeu. Olha, nós assistimos a cena de muita loucura para as pessoas verem o dente. Homens e mulheres colados na vitrine. A sacralidade daquele dente é indiscutida. É indiscutível. Provavelmente não é de Maomé, né? Tanto tempo depois acharam aquele dente na batalha, botaram ali. A imagem desse poder unificado central cristão está, no meu entender, na raiz de toda a violência brasileira. Na raiz de qualquer violência, de toda a violência, está essa ideia de um Deus monoteísta, vingador, impiedoso, não admitindo outras possibilidades de crença. Mas isso é conversa para um outro papo. Mas para mim está aí.
para mim nessa vida. Porque essa modelização das imagens já está inscrita na nossa própria cultura e está inscrita na mediação do sujeito consigo mesmo. Na mediação que você tem consigo mesmo. Então, o novo BIOS, esse BIOS virtual, esse BIOS mediático, é só uma exacerbação do processo. Isso se torna socialmente muito relevante porque intervém nas relações espaço-temporais por meio do modo como percebemos o mundo, do modo como atuamos sobre ele. Quer dizer, o indivíduo e o mundo se relacionam efetivamente por meio do tempo e do espaço. O tempo e o espaço é a base de toda a comunicação concreta. É um tempo e um espaço determinado. Que são o quê? Marcos mutáveis de percepção. São marcos, são formas modificáveis segundo as variações da história, segundo as variações da cultura. Então, esse BIOS virtual, ou esse biomediático que estamos vivendo, é a transformação técnica do espaço-tempo adequada a novas estruturas e novas configurações da vida social. Ora, nisso aí, para mim, desaparece a metáfora do sujeito como uma interioridade ligada a Deus por sua verdade. Uma interioridade que revela a verdade de Deus. Não precisa mais disso. Isso já está na relação externa dele com o mundo, na relação externa dele com a técnica. Essa imagem de poder, de controle, de violência, já é externo a ele. Então, nós estamos aqui, além do panóptico, que Bentham descreveu e que Foucault estudou. Quer dizer, não se trata mais de fazer as coisas visíveis a um olho exterior, né? Mas de fazer as coisas transparentes a elas mesmas. É essa transparência que, aliás, é o título interessante de um livro do Vátimo, A Sociedade Transparente, sobre mídia. Então, a potência do controle está como que internalizada. Quer dizer, os homens não são mais vítimas da imagem, já que os homens mesmos se transformam em imagens. Os homens se transformam em imagem. E essa imagem, uma vez decepcionando, desencadeia-se a fúria. Desencadeia-se a fúria. Eu vi uma pessoa altamente competente, da classe média, altamente competente, tem 40 anos, calmo, tranquilo, um mineiro, perder totalmente a compostura há 10 dias atrás, depois daquele negócio que o Chico Buarque foi à Lapa. Eu descobri, ele era fã do Chico Buarque, mas fã, assim, tinha tudo, todos os discos, livros, era um fã que eu nem sabia disso. Aquele negócio feriu muito ele, é um coxinha radical, esse aí. Feriu demais. Eu fiquei surpreso, eu não posso repetir o que ele dizia. Não posso repetir o que aquele... Eu surpreso, não era mais a mesma pessoa que eu estava conhecendo, não sabia daquela violência. E disse assim, se encontrasse na praia, eu meti a mão na cara dele. Eu disse, mas Chico, por quê? O Jamin continua a ser meu herói, talvez, mas meteu a mão. Vagabundo, agora está indo para o apartamento dele em Paris. O apartamento dele em Paris, vou chegar em casa e quebrar todos os discos, parece que quebrou. Jogou fora. E eu não sabia, era uma paixão pelo Chico Buarque que mais do que as meninas de minha época tinham. Eu disse, opa, esse aí era apaixonado mesmo pelo Chico, né? Porque essa contraparte desse amor, nesse ódio, é outro lado, né? Do ódio. Né? Por quê? Porque violou a imagem que ele tinha. Violou, mas ele tinha outra imagem. Aquela imagem de que você tem puro talento, que é um cara, vou te contar, ídolo, é talentoso, desgraçado, né? O cara faz aquelas canções, canta, escreve aqueles livros que eu não gostava, eu li um deles, achei uma porcaria, o primeiro, e li o último, que me deram, é muito bom. Esse tal Irmão Alemão, excelente esse livro do cara. E eu li com uma vontade, achando que ia ser igual ao primeiro. Muito bom. É um escritor. É realmente um escritor. Um literário. Quer dizer, é um sujeito que... o outro lado disso é um ódio terrível. Diz que se encontrasse na praia, ele falou sério. Falou assim,
enfiava a mão na cara. Eu acredito que ele enfiaria mesmo. Enfiaria, não. O Chico ia apanhar ali, porque esse que eu estou falando é bom de karatê. Eu fiquei perplexo. A imagem, essa imagem já está internalizada. Você não pode mexer com as imagens que estão objetivamente internalizadas. Então, porque os homens se transformam em imagens. O Chico Buarque já é uma imagem pública. Né? Não houve um incidente também ontem, vocês viram com o Zé de Abreu? Viram? Você viu? No restaurante? Ele está no restaurante. Na verdade, eu ouvi porque eu comecei a ouvir panelaço. Comecei a entrar no site da Globo, será que a Dilma está falando? E não era o Zé de Abreu falando. Aí você nem sabia do panelaço. Ah, é? Teve panelaço. Teve? Teve panelaço por causa do Zé de Abreu falando no Faustão. Ah, eu não sabia. O Faustão, num quadro, ele já estava previsto no quadro, e aí no bojo da história do episódio do restaurante, ele foi perguntar sobre isso e soltou o passo. Ele deu um casal agrediu a ele e a mulher dele, e ele, em reação, e como está na moda agora agredir com custo, então ele hoje parece uma espécie de paradigma dialógico. Salivar no seu opositor, então ele cuspiu num casal. Olha, o Cid vai... Baixou pra cima da mesa, e com vídeo mostrando isso. Ele comendo no restaurante e o sujeito invectivava na mulher dele, se ele não devia estar ali, já que ele é vagabundo, devia estar não sei onde, em Cuba, talvez, a coisa. Ele aí se levantou e cuspiu no casal. Mandou o argumento dele. E mandou. O outro é que quis partir para briga, não sei o quê, mas não tinha razão, né? Você não pode estar comendo no restaurante e vir um sujeito... Hein? E ontem ele falou no Faustão, estava explicando isso, e curiosamente as pessoas perguntam onde eu estava. Ah, é? As pessoas começaram a Panela. urrar, bater panela. Eu achei engraçado porque eu não hein? estava vendo televisão. E eu achei que a Dilma Entendeu? estava falando, mas eu vou procurar no site, Dilma está falando, está acontecendo alguma coisa. Ou a Dilma está renunciando, sei lá que diabo está acontecendo. E aí Consuelo disse, não, Zé de Abreu está aqui no Faustão. Olha, então, os teóricos, estou quase terminando, da semiótica, eles vão sempre chamar a atenção para uma das características básicas da imagem, que é de ser, ao mesmo tempo, um signo e uma ação. A imagem é, ao mesmo tempo, signo e ação. Isso significa, a imagem tem um valor ilocutório. O que é um valor ilocutório? É um enunciado que acarreta ou que provoca o cumprimento de um ato definido. Aquela ilocução, a ilocução diz assim, olha, eu prometo lhe trazer um livro na próxima encontro. Prometo lhe trazer um livro. Esse prometo tem um valor ilocutório. Quer dizer, se eu digo assim, isso aqui é uma caneta, isso tem um valor constatativo. Isso é uma caneta, eu posso provar que é uma caneta. Mas se eu digo assim, você me empreste, Mozini, 10 mil reais, que eu prometo que lhe pago no final do mês. Esse prometo tem um valor ilocutório, porque eu lhe garanto que vou fazer isso, porque já estou fazendo. Eu já estou fazendo. E se você me emprestar o dinheiro, é porque já tem uma ação. É porque você confia no que eu disse. Você confia no que eu disse. Então, tem palavras que são ilocutórias. Tem outro termo para isso na filosofia analítica inglesa, é performativo e constatativo, mas um valor ilocutório é isso. Então, tem imagens que têm valor ilocutório. Elas significam alguma coisa, mas ao mesmo tempo elas são ação. Elas são ação. Então, nos meios, por exemplo, a imagem, ela está a meio caminho entre a representação e o real. É isso aí que eu estou querendo chegar, na psicologia. Ela está a meio caminho, a imagem. Significa, tudo é da ordem do quase. Foi isso que falou do quase. É quase presença. A imagem tem uma quase presença. Ela é uma quase verdade. Ela é quase real. Está meio caminho da representação, porque a representação é abstrata. A representação é abstrata. Digamos, a representação de elefante, eu
estou com um elefante, a palavra de elefante, a imagem do elefante, mas o elefante está longe, eu não preciso carregar o elefante na mão. Né? Então, a representação é o máximo de abstração que eu posso ter. A imagem se supõe que ela seja uma representação, se supõe. Mas, na verdade, a imagem é uma quase-ação. Por quê? Porque ela é uma quase-mente também. Então, aquele conceito persiano de quase-mente se materializa na tecnologia mediática, na tecnicidade mediática da comunicação, que é constituída por máquinas de computar e de representar. Você vê cada vez mais estão fazendo atores para filmes espetaculares no computador. No computador. Eu vi de uma criança recentemente falando negócio de dinossauro. Eu disse, mas o dinossauro é feito de computador. Isso não tem importância nenhuma. E realmente não tem. Realmente aquele dinossauro estava dando o mesmo medo para ela, para a criança que estava. Você entendeu? Perfeito o dinossauro que estavam fazendo. Então, uma imagem mais impressionante do isso é aquela imagem, que é uma imagem de inspiração macluhaniana, do sistema nervoso cêntrico, funcionando fora do corpo humano. Um sistema nervoso funcionando fora do corpo. Quer dizer, alguma coisa parece pensar fora da subjetividade clássica. Digamos, tanto a televisão como a informática operam processos dinâmicos que parecem operações mentais. É alguma coisa como se pensasse fora de você. Ao mesmo tempo que pensa, essas máquinas organizam, parecem feitas de imagens táteis, que você parece tocar, e são capazes de repetir com verossimilhança as rotinas domésticas, as rotinas a que você está habituada no cotidiano tradicional. Então, esse bios virtual de que eu falo é um quase mundo tátil. Nós estamos vivendo nesse quase mundo tátil. Isso é evocativo de formas, que tem um romancista francês chamado Henri Focillon, ele diz o seguinte, que essas formas, que são estéticas no fundo, teriam uma vida independente do corpo orgânico do homem. Então você tem de um lado orgânico, tem do outro lado inorgânico, e ele vê o Focillon um intercâmbio. Ele vê uma espécie de trânsito que de um lado estende a biologia até as coisas e do outro cria uma humanidade artificial. Na internet das coisas, se ela avança e vai nesse nível, nós teremos quase que a ideia de uma biologia estendida até as coisas. Não importa tanto o fato de não ser orgânico. Henri Focillon. F-O-C-I-L-L-O-N. Henri Focillon. Não, é F-O-C-I-L-L-O-N. Henri Focillon. É um romancista. Então, o artifício mediático, por isso, cria um novo padrão comunicacional em que a dimensão de interioridade do sujeito, de verdade do sujeito, não importa mais. Não importa mais. É um outro padrão. Nós podemos avaliar a própria convulsão política brasileira nesse momento. Em parte, você pode avaliar economicamente, politicamente. Claro que houve um apodrecimento dos partidos, da vida partidária, que foi uma extensão do que houve no governo Fernando Henrique, estendeu o PT, desde o mensalão, aquela história de comprar deputado que Fernando Henrique já fazia, o PT comprou, depois veio um petrolão, entrou nessa corrupção, mas para a grande massa, para o grande público, para a classe média, é uma coisa, não está exatamente no nível do detalhamento econômico, político, apodrecimento partidário. É uma quase-mente, é um quase mundo já dado como negativo e como imagem que se enrolou, e do qual não me parece ter volta no momento. No momento, porque tudo volta depois, né? Tudo volta, passa um tempo. Eu acho que é mais ou menos irreversível, essa imagem tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida.
É, é luta de, é luta de imagens. É luta de imagens. É uma luta de imagens. Se vê fora daqui, fora do Brasil, a palavra golpe pegou. Pegou. Não se enganem. A palavra golpe pegou. E esse golpe aí. Dória é filho do amigo, ele não gosta de. Pegou. Pegou. Ontem estava falando o que se deu no Sul ontem. A palavra golpe. Os deputados foram colocados no fundo da sala, os brasileiros. Os deputados brasileiros tiveram que abandonar a sessão. Porque o Uruguai está vendo a experiência aqui como levando a imagem do golpe ao pé da letra. Assim a mídia também, o New York Times, esses jornais, têm levado. Ah, é? Não vi. Então, é uma questão de imagens. Quer dizer, as pessoas. Seria preciso avaliar realmente. Há uma realidade econômica. Há um longo artigo do Perry Anderson, 2 dias atrás, aquele jornalista inglês muito bom, muito informado sobre o Brasil, onde analisa a realidade brasileira, mas o que está dado aí no espaço público me parece uma briga de imagens. É uma grande briga de imagens, com incompetência visceral por detrás disso de governo. Isso aí não tem dúvida. Uma incompetência de governo gigantesca. Não, isso aí ninguém me tira da cabeça. Agora, as motivações, os comportamentos são muito imagísticos. É muita imagem. A mídia é um dos componentes. A mídia é um componente forte. É a mídia tradicional, a mídia velha, junto com a nova mídia, mobilizando aí multidões. Então, o que eu quero dizer, e eu termino aqui, é que se trata de uma coisa mais que um simples tecnicismo de contato entre os meios e os públicos. Isso acabou. Isso é uma era que acabou. É uma absorção psicológica, é uma absorção tecnológica que está levando hoje o indivíduo a viver virtualmente no espaço imaterial das redes de informação, isso que eu chamei de biovirtual, de biomediático, e esse contato é mais do que simplesmente visual. Eu diria que esse contato é tátil. Tátil é de tatear, mas quando se fala de tatilidade, você está falando de interação dos sentidos. Digamos, como o deficiente visual, o cego que tateia uma parede para saber o que é, o tatear dele, o tátil dele, na verdade, integra os sentidos dele. Ele faz uma imagem simulada do mundo a partir da tatilidade dele, que implica a textura da parede, o que é a porta. Não é a mesma tatilidade de quem enxerga e de quem vê. O tátil é uma interação dos sentidos, de todos os sentidos. É uma sinestesia. É uma sinestesia. Nós estamos tendo uma visão sinestésica, uma visão tátil do mundo pela imagem. Então, dessa maneira, quando você começa a tomar em consideração toda uma forma de vida, que é isso que eu estou chamando biovirtual, e não a gramática exclusiva de um meio de comunicação, que depois seja rádio, televisão, isso é estudos de gramática exclusiva de meio. Quando você toma totalidade da vida, a experiência sensorial desse espectador ultrapassa as expressões, digamos, externas do corpo de um falante, meneio de cabeça, movimentos de mãos, porque nós já nos instituímos mais como simples espectador. Nós não somos mais simples espectador de mídia, de televisão, de rádio, o que seja. Nós somos membros orgânicos de um ambiente que deixa de funcionar na escala tradicional do corpo humano para se adequar existencialmente à escala de um sistema neural externo. Foi isso que aquele Kerckhoff chamou, nós saímos do ponto de vista para o ponto de existência. Quer dizer, o que é um ponto de existência? Você está na escala neural
de uma passagem orgânica em que não é mais um ponto de vista seu que importa, é a posição que você está ocupando dentro dessa paisagem orgânica. Isso é o ponto de existência. Então, nesse ponto, desaparece a corporeidade como tal. É que eu queria chegar. A corporeidade como tal desaparece. Isso significa nós somos mais incorporais do que corporais, mais incorporais. Deleuze tem plena razão quando invoca os incorporais dos estoicos para falar das intensidades, do fluxo de intensidades na filosofia dele. Só que eu acho que essa própria realidade tecnológica e midiática foi além do próprio Deleuze. Nós estamos vivendo uma realidade incorporal. O corpo já não é tão importante. As imagens do corpo são. Ou seja, a estesia se transplantou e se estendeu pela sinestesia, por essa tatilidade. Então, a estética se apresenta agora, portanto, como uma verdadeira alteridade para a dimensão cognitiva. Então, você tem a cognição de um lado e a estética do outro. Os estudos de estética, portanto, o trabalho com a linha estética, aí pode ser até com os meios antigos, os meios tradicionais, com o cinema, com a fotografia. Eu acho que é desse tipo de estudo que podem vir experiências interessantes para a internet, para a comunicação eletrônica. Os meios, não mais dos livros apenas, os meios, eu acho que doravante, a fotografia, no meu entender, vai ser muito importante, digamos assim, para transfigurar a internet. A visualidade da internet, que é rebarbativa, é velha, é uma representação realista, é palavra e vídeos, palavras e vídeos. Por enquanto, nós estamos no fascínio da velocidade com que isso chega. Né? Ocorre uma coisa, esse negócio de Abreu, por exemplo, já me mandaram, está aqui, eu já vi. Ainda estamos no fascínio desses pequenos flagrantes, mas a transformação, a transfiguração disso tudo vem de uma renovação da estética tradicional, eu acho, do cinema, da fotografia, da televisão. Tudo isso vai confluir para a internet. E eu acho que nessa confluência o psicologismo dança. Eu acho que dança. Eu acho que nós estamos a caminho de outra coisa. De uma superfície estésica, sensível, e temos que nos voltar mais para entender quais são os caminhos dessa sensibilidade. Eles ainda são grossos, ainda são muito brutos, né? Nós estamos vendo pela violência que circula aí na internet. Mas o caminho me parece ser esse. O caminho de uma sensibilidade que escapa a toda essa mitologização da profundidade, da interioridade humana, que mais de 200 anos, em 200 anos de psicanálise, não deu em muita coisa até agora. Não deu em muito. Por mais bonita que seja a psicanálise, por mais congresso que faça, por mais coisas que diga, continua todo mundo voltando ao velho Freud, lendo, que é fascinante, ler, e não houve muito acréscimo, não houve muito progresso. No momento em que progrediu, foi na direção da estética. E o que é Lacan, se não a estetização da psicanálise freudiana? Uma bela estetização, mas é uma estetização. Então, a estética me parece ser o caminho do momento. Me parece ser a disciplina do momento, e não a psicologia. Olha, é isso aí. Obrigado.